pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, como prometido, nós viemos aí gravar o primeiro vídeo temático do Paula Aconselha. E o tema de hoje, né, trouxe o meu digníssimo. Fala oi, amor. Fala, galera. Bom, e qual que é o tema de hoje, amor? Sobre o que nós viemos falar? Vida com Deus. Isso, vida com Deus é algo que as pessoas às vezes têm muita dúvida, né, amor? E também torna aí como se fosse algo muito complexo, mas dentro das nossas condições, dentro da nossa simplicidade, é possível nós termos uma vida com Deus. E antes da gente começar, né, de fato, eu já quero aqui deixar alguns versículos para vocês e eu e meu esposo a gente vai estar falando sobre isso. Bom, o primeiro versículo é Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Logo mais abaixo, lá no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então isso aqui faz com que todos nós sejamos o que, amor? Criaturas. Criaturas de Deus. E aí a partir do momento que nós cremos, nós somos ali batizados, né? Nós cremos em Deus, a gente se torna filho. Então nós nos tornamos filhos e a partir desse momento, o que nós devemos fazer? Um filho tem o quê? Um bom relacionamento com o seu pai. E como que eu tenho um relacionamento com o meu pai se eu não converso com ele? Se eu não pergunto para ele, né, o que eu devo fazer, como que eu devo me comportar? Porque quando a gente é criança é assim, né, amor? Nossos pais aí nos dando a direção. Olha, a gente vai em tal lugar, mas se comporta. Não é pra você pedir nada não, não é pra você fazer isso não. E aí, a partir daquilo ali, a gente vai sendo educado e a gente vai sabendo o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. E com Deus não é diferente, a gente vai criando uma maturidade espiritual. Como que a gente deve reagir, como que nós temos que estar, devemos nos posicionar, o que nós devemos fazer, qual é o direcionamento que Deus vai nos mostrando, nos entregando ali. Então, você precisa ter relacionamento com Ele, você precisa ler a palavra dele, você precisa falar aquilo que você está sentindo. Porque você tem que confiar em Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos filhos, quando nós cremos nisso, então eu preciso confiar a Deus os meus sentimentos, aquilo que eu tenho passado, a fase de vida que eu estou vivendo, igual eu agora. Sou casada, então eu confio a Deus o meu casamento. Eu apresento a Deus, Senhor, que o Senhor seja prioridade no nosso relacionamento, que o Senhor nos conduza da melhor maneira possível. Eu como esposa, o meu marido como esposo, né? E que o Senhor venha nos ensinar como lidar com isso aqui, a como direcionar isso daqui. Então, é tudo aquilo que nós formos fazer, né? O meu bem vai falar sobre isso, preparar um ambiente, né? Já começar de casa, e é isso, sabe? Quando você for sair da sua casa, aquilo ali vai ser uma consequência do relacionamento que você cultivou com o Senhor, não é, amor? Lembrando que não existe vida, né, longe da vida, né? Por isso que a gente fala, é vida na vida. As pessoas podem tentar de todas as maneiras, né? Tentar felicidade, né? Tentar, às vezes, atribuir coisas da sua vida, né? Aspecto que você, vamos colocar assim, as características que você pode construir, né? Ou qualidades, né? Talvez, assim, coisas que você, às vezes, você entende que você pensa, você age, né, conforme
esse entendimento que você imagina ter referente a uma vida, né? De a vida, né? O que a vida tem que ter, né? Para valer a pena, o que eu posso fazer. Eu que posso fazer isso, né? Eu posso direcionar a minha vida, certo? Isso aí tem o seu lugar. Mas, como meu bem leu, é a palavra. É Deus que nos formou, Deus que nos criou. E Ele que tem todo o direcionamento para nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer, né? Como meu bem falou, é cultivar essa vida, né? É estar sempre aos pés do Senhor para que Ele vá nos concedendo cada dia mais, né? A oportunidade de descobrir isso nele, né? Ao passo que você vai tendo isso, o Senhor vai revelando algo a mais sobre você mesmo a vocês, de nós mesmos a nós, né? Ele revela algo. Ele sabe de tudo sobre as nossas vidas. Vamos dar um exemplo, Pedro, né? Pedro, ele teve ali um encontro com o Senhor. Lembrando que para a gente realmente começar a cultivar uma vida com o Senhor, você tem que ter um encontro. Se você não teve ainda esse encontro, não tem um desejo, não tem uma vontade de viver uma vida com Cristo, é porque talvez você não teve esse encontro e isso não tem problema nenhum, né? Basta você está vendo esse vídeo, eu creio que já é Deus te induzindo a buscar esse encontro com o Senhor. Então chegue no seu quarto, entre, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe ali ou ore do jeito que você achar, né, conveniente e clame ao Senhor, né? Invoque o nome do Senhor e fale: olha, Senhor, eu não sinto ainda desejo de ter uma vida com o Senhor, não sinto vontade, né? O meu coração ainda não foi despertado para isso. Você tem que rasgar o seu coração diante do Senhor. Mas eu quero isso, eu quero experimentar isso, que as pessoas falam tanto, né? Um dia eu fiz isso, né? E eu tive esse encontro com o Senhor e com isso a gente é motivado, a gente é meio que empoderado, sabe? A gente parece que tem uma força, é o Espírito Santo agindo em nós, que as coisas desse mundo não faz muito sentido, né? O pecado não é... A gente não consegue mais ter aquele desejo de pecado como a gente tinha. A gente vai ter provações, vai ter, né, luta na vida, mas a partir do momento que você recebe tem esse encontro com o Senhor, a gente tem mais facilidade de lidar com o pecado, sabe? De resistir ao mal, né? De resistir às tentações. Isso é que é interessante. Então faça isso, né? Clame ao Senhor para que você tenha esse encontro com o Senhor. Mesmo a gente tendo esse encontro com o Senhor, a gente facilmente pode se desviar, pode se desmotivar, se a gente relaxar de ter essa vida diária com Deus, de oração, de leitura da palavra. Porque na palavra, às vezes você quer como é que eu posso falar? É uma revelação que outra pessoa vem te revelar, mas não, a palavra já está ali, ela já está tudo revelado, muita coisa da sua vida está ali. O exemplo de Pedro que eu falei, né, quando Pedro teve um encontro com o Senhor, o que acontece? Após ele ter aquele encontro, ele entende que realmente era o Senhor, ele conhece ao Senhor, ele fala, olha, Senhor, ele fala que o Senhor, ele não era digno de estar ali diante do Senhor, né? Ele reconhece, né? Tem essa primeira passagem, tem outra passagem também que ele fala, o discípulo pergunta, né? Parece que Deus pergunta: e vocês, quem acha que eu sou? Aí Pedro vai e fala: tu és Cristo, né? O Filho de Deus, um negócio assim, tô lembrando aqui só de mente. Mas o que acontece ali? Ali Deus fala para ele, né? Jesus fala: olha, isso não foi revelado a ti, não foi de sangue, né? Mas foi o Espírito, se eu não estou enganado, parece assim, que te revelasse. E por conta disso, ele ter essa revelação, Deus revela algo dele. E por conta de ti, tu serás Pedro, e sobre ti parece edificado uma pedra, né? Um negócio assim. Ou seja, ele teve algo da vida dele revelado porque ele teve uma revelação do céu. Então, ao passo que você tem revelação do céu, você vai tendo revelação de si mesmo. Deus vai te revelando algo de si mesmo. Ele vai nos dando direcionamento, né? E quando o meu bem estava falando da gente construir algo com Deus, é nesse passo a passo. Ao passo que você vai lendo, tem algum aspecto ali que você lê, as orações, né? É muito interessante você ler as orações, pesquise as orações
de Paulo, as orações de Jesus, ali em Mateus, se eu não me engano, 17, por ali você vê a oração de Jesus para os discípulos, pelas pessoas, né? De Davi também, por né, ele em mesmo, Salmos. E ao passo que você vai lendo essas orações, você vai construindo isso para sua vida. Você vai falando, olha assim, eu quero isso, né? Eu quero ter essa intimidade que esse homem teve, como bem falou, que esse Davi teve, né? Era bom que a gente não preparou, né? Pegar uma oração dessa e tentar fazer um exemplo para vocês entenderem melhor como que seria. Mas é isso, sabe? De você revelar o seu coração para o Senhor, né? Construir essa intimidade com o Senhor, né? Você vai num trabalho, vai para algum lugar, você vai em mente, né? Eu lembro que eu vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu senti Deus falando comigo, e eu tinha muito desejo, né? Eu tava com os amigos e eu não, após uma pregação, né? O pastor tinha falado uma pregação sobre, porque a gente no domingo tinha uma palavra, né? A palavra era boa e tal, mas só que na segunda-feira a gente já não conseguia ter forças para resistir ao pecado, às vezes, ou a gente já se sentia tão fraco, né? E já não tinha domínio próprio, né? Eu creio que vocês sabem o que eu estou tentando falar aqui. A gente não tem um controle, né? A gente age pelas emoções. Por quê? Porque a palavra parece que não foi suficiente, né? E eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Eu vim pra cá, eu vim sair com os amigos e eu tava com desejo de ir para casa, porque a palavra falou o seguinte, né? Leia, busque mais o Senhor, me busque, sabe? Isso que ficou no meu coração. E por isso que eu falo, às vezes a gente vamos ser induzido a ler, né? E quando eu cheguei em casa eu fui ler e na hora que eu tava lendo, o Espírito falou no meu íntimo, sabe? Sabe por que você não me busca, né? A palavra que você escuta no domingo não é suficiente para você viver a semana, né? Para você viver uma vida comigo durante o decorrer da semana, porque você tá agindo igual a multidão, né? Nossa, isso me quebrantou muito, sabe? Porque eu chorei demais. Foi uma das primeiras vezes que eu senti Deus falando no meu espírito, sabe? Aquela convicção sendo gerada, assim, de que era o Espírito falando comigo e ele me induzindo a um nível maior de espiritualidade, mais profundo nele, querendo me levar nesse mais profundo. E daí eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo eu chorei, porque quando Deus fala a gente se emociona, né? A gente fica... E daí aquilo ficou no meu coração, sabe? Mas a multidão, como? Aí eu fui pesquisar, né? O que a multidão fazia? A multidão, né? A gente vê que Jesus sempre indagava ele, olha, vocês só vêm aqui por conta do pão que eu multipliquei tal dia, né? Outra vez, vocês não vêm porque queriam um relacionamento com o Senhor. Então eu estava dessa forma, eu ia à busca do Senhor porque eu queria a minha vida resolvida, sabe? Eu queria organizar a minha vida, talvez. Eu queria... Era sempre um casamento, né? Era sempre no caso, um namoro ou um emprego melhor. O ser humano tá sempre correndo atrás a disso. gente tá sempre querendo resolver a nossa vida, sabe? Eu buscava o Senhor nessa perspectiva. Achava que uma vida com Deus na igreja iria resolver tudo isso, né? E deixa que... você pode prestar atenção, a gente só busca Deus porque as coisas deu errado, né? E a gente quer que as coisas dê certo buscando Deus. E é uma maneira totalmente... Isso é válido porque faz com que a gente chegue até lá, né, amor? Que no meu caso funcionou, porque eu cheguei até lá, mas eu conheci o mais profundo. Deus falou comigo, né? E daí eu fui ver, você tem que ser igual aos discípulos. Os discípulos, ele falava, Deus sempre falava assim, principal, a vocês foram revelado o reino do céu. Mas apesar de ser revelado, eles ainda não entendiam, né? Eles sempre, o interessante era isso, que ele sempre, após uma parábola, após algo que o Senhor falava, né, eles se reuniam junto e ele perguntava ao Senhor, Senhor, o que é isso, né? E o Senhor sempre falava, mas vocês não entenderam ainda o que significa isso? E daí revelava, né? E daí eu entendi, eu tenho que ter esse contato com o Senhor, sabe? Eu tenho que ter esse desejo, mesmo que eu não entenda ali a palavra, mas que Deus falou comigo, para me chegar em casa e ler, e estar meditando na palavra que foi lida no domingo, e na segunda, na terça, sempre estar lendo, estar buscando entender aquilo que eu não entendi, né? Às vezes, muitas coisas a gente não vai entender, mas tem coisas que Deus quer nos mostrar ali, quer nos dar um suporte que é para você caminhar aí durante a semana, né, amor? E com o tempo,
o Senhor ele vai abrindo os nossos olhos, né? Ele vai abrindo o nosso entendimento, porque eu lembro também que quando eu comecei, né, quando eu entrei na igreja e eu tive ali o primeiro contato com a Bíblia, eu li aquilo ali e eu não entendi, era algo muito vago pra mim, tipo, eu falava assim, nossa, mas que tá falando isso daqui, né, e tal, e aí eu não entendia, e tipo, às vezes a pessoa ela já quer ler e já quer entender logo de cara, mas não é assim, você vai construindo aos poucos isso com o Senhor. Hoje eu tô melhor que o ano passado eu tava melhor que o ano retrasado, e aos pouquinhos a gente vai melhorando, a gente vai compreendendo cada vez um pouco mais da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é como o meu bem falou, às vezes a gente vai muito, até nos nossos relacionamentos com as pessoas, a gente vai muito interessado naquilo que a pessoa tem para nos oferecer, né? Ah, eu vou para a igreja porque eu quero isso, eu quero receber essa bênção, esse milagre. Tá, isso é uma das motivações e muitas pessoas fazem isso, mas através disso elas podem permanecer ou então voltar na igreja só quando ela precisar novamente. Ou Mas quando ela realiza esse sonho, né, ela sai da igreja. Muitas pessoas vêm porque porque a também, motivação amor, dela, né, tava só nisso. elas tipo assim, tá igual antes Jó, né? Jó, o que ele falou? Antes eu conhecia de ouvir falar, né? Aí depois ele começou a conhecer o Senhor por aquilo que ele estava vivendo, por aquilo que ele tinha passado. Então, muitas pessoas é assim, elas vão para a igreja, mas elas estão só no superficial. Elas não abriram o coração, não se entregaram inteiramente. Não é você se entregar pela metade, não é você prestar atenção no culto pela metade, não é você orar pela metade, mas é se entregar totalmente ao Senhor. Então, quando você se entrega, o que vai acontecer quando você conhece o Senhor, quando você tem um encontro, como o meu bem falou? Nada mais vai satisfazer a sua alma, se não for a presença de Deus. Você pode procurar em pessoas, você pode procurar em casa, em carro, em bens materiais, mas é somente o Senhor que pode preencher esse vazio que você tem no seu coração. Você não vai encontrar essa satisfação no mundo, porque a alegria do mundo é algo passageiro. É algo que depois te traz uma angústia, um peso muito grande. Então, somente o Senhor pode preencher isso. E para me deixar, meu bem, falar, também, meu bem, a gente viver pela fé, por aquilo que nós acreditamos. Porque se eu começar a viver pelo que eu sinto, e aí, como que vai fazer quando eu estiver triste? Quando eu estiver para baixo? Aí quando eu vivo pelo que eu sinto, as coisas não fluem, porque ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu já tô triste, eu já tô magoada, eu já tô chateada. Por isso eu preciso viver através daquilo que eu acredito, viver através da fé, viver uma vida baseada nos preceitos e nos valores que o Senhor deixou para nós. E a gente só vai conseguir entender, só vai conseguir saber quando a gente mergulhar nisso profundamente. Quando a gente lê a palavra, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E é rios de água viva. Aquele que beber dessa água não terá sede mais. Né, amor? É uma convicção que tem que ser gerada. Uma convicção, eu gosto dessa frase, é o Paulo Borges Júnior, convicção inabalável. Tem que ser gerada na nossa mente, né? Porque vai vir situações que vai te desanimar, né? Sim. Mas quando você tem uma convicção convicta daquilo que você é em Cristo, nada vai te abalar, porque você sabe quem você é, né? As pessoas não vão confundir a sua mente, né? Porque a gente está sólido, a gente está firme, é igual aquela construção firme, né? na rocha, né? Sim. Você vai estar bem fundamentado. Acho que é um dos princípios, é um dos pilares. O pastor falou também ontem, né, amor, sobre o fermento, né, o conhecimento que a gente vai tendo de fora, né, porque o fermento ele pode estragar ali toda a massa do pão, né, aquilo que a gente recebe de fora a gente tem que saber peneirar também, né. Por isso que você tem que estar lendo, você tem que estar descobrindo a vontade do Senhor, você tem que estar lendo para ver a vontade do Senhor, e a gente sabe que a vontade do Senhor é perfeita, né, agradável, é Ele que tem aquilo que é de melhor para nós,
né? A gente sabemos que as nossas escolhas, a gente só toma as decisões erradas, né? Mas quando a gente confia a nossa vida ao Senhor, e o Senhor, a gente fala, olha, qualquer decisão que você vai tomar, você fala, ó, Senhor, é isso, 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 né? Eu vou deixar nas tuas mãos. Se for de ir, eu sempre brinco com o meu bem, né? Eu falo, amor, se for da gente ir para Quirinópolis, tal dia vai chover. Porque é um sinal que Deus quer que a gente não vá. Às vezes que ele, se der sol, se estiver de boa, aí é porque Deus quer que a gente, né, vá de boa, né? A gente sempre coloca esse crivo, sabe? Mas é a gente exercitar essas pequenas coisas em casa, você com Deus, né? Põe um louvor, põe uma oração, começa clamá-lo ao Senhor, né? Que Deus ele responde, sabe? Eu sempre falo, às vezes a gente fica, mas como é que eu vou sentir Deus falando comigo? Como é que eu vou? É porque você não constrói isso que é de mais primordial, busca o Senhor com a intenção de se relacionar com Ele, não de querer algo em troca, sabe? Mas de querer sentir Ele falando no seu coração, de sentir a alegria da salvação, como o Davi orou, né? Senhor, eu quero sentir a alegria da salvação, restaura em mim, né? Na verdade, a alegria da salvação, né? Então, é você pegando esses aspectos da oração e trazendo para sua vida, porque quando você ora dessa forma, Deus responde, porque essa oração está de acordo com a oração dele, com a vontade dele, e ele quer isso para nós, né? Ele quer se revelar a nós, né? Ele quer construir em nós essa mente, né? Essa mente que é convicta daquilo que quer, de que é em Cristo, né? E eu queria também deixar um dos exemplos, né, referente a isso, da busca diária, de você estar sempre ali construindo isso, né? Não estou lembrado. Corta aí depois, né? Não, enquanto você vai lembrando aí, você falou de Davi, eu lembrei daquele versículo também, bastante conhecido lá em Salmos, que diz assim: uma coisa eu peço e a buscarei, estar todos os dias na casa do Senhor. Davi, ele fez isso, né? Não adianta só eu pedir, eu preciso buscar estar na presença de Deus, eu preciso buscar estar na sua casa, eu preciso buscar agradar ao Senhor. Então, é tanto o pedir quanto você agir em prol disso, sabe? Você buscar por isso, buscar, anseiar pela presença dele. A gente anseia por tantas coisas, né, amor? A gente se empenha em tanto. Se as pessoas anseiassem pela presença de Deus dessa maneira, se elas fizessem isso como um objetivo de vida mesmo. Antes de qualquer coisa, primeiro é a palavra, primeiro é o Senhor, primeiro é buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu lembrei, amor, tipo aquele, eu lembrei do exemplo que eu queria dar, é que a gente quando quer realmente algo com o Senhor, a gente tem que pedir isso a Ele, tem que clamar isso a Ele, né? Aí eu lembro de que eu queria ter, né? Eu queria sentir Deus falando comigo, né? E eu comecei a pedir, clamar ao Senhor, e eu lembro de uma ministração que eu escutei, né? E essa ministração fazia com que eu comesse a palavra, que eu meditasse, sabe? E tem uma passagem que fala, né? Até a gente leu, né, amor? Ezequiel parece que come a palavra, O né? rolo, E né? era como mel aquilo, né? Aí eu fiquei com aquilo na mente, o sonho veio esse aspecto, sabe? Eu não tinha muito entendimento do contexto daquela época, mas eu percebi ali que era para me ler a palavra. E daí quando eu fui no trabalho, eu deitei ali, cochilei no horário após o almoço, e eu tive esse sonho, sabe? Que dessa forma, eu cheguei em casa no outro dia, eu comecei a colocar um louvor, e o louvor não, na verdade é uma ministração, eu lembro até Luiz Hermínio, e ele falava de que para ele o que de mais precioso, ele não poderia não ter nada, mas o mais precioso para ele era ele chegar em casa, entrar no quarto e ajoelhar e abrir a palavra e a palavra falar com ele. Eu digo, Senhor, quando é que eu vou ter isso? Eu quero isso, né? Eu comecei a desejar isso mesmo, eu digo, eu quero isso. E daí, né, eu lembro que quando eu vi essa palavra assim que tocou tanto no meu coração, que ela coincidiu com o sonho que eu tive, eu chorei tanto,
né? Aí eu ligava para minha mãe, ligava para o meu padrasto, ligava para os amigos para falar aquele entendimento de uma palavra que eu tive, Que sabe? Deus tinha falado. Que Deus tinha falado. Então é desejo, é você ansiar, é igual o Senhor, aquele cara que encontra uma pérola num campo, né? Ele vende tudo, e eu falei pro Senhor, eu decidi na minha vida não viver mais, sabe? A gente tem os momentos de fraqueza, né? Mas eu digo, Senhor, não é 99%, é 100%. Eu quero entregar minha vida a Ti. Né? Eu quero ter essa vida contigo. Eu não quero que seja eu mais, mas eu quero o Senhor, que seja Cristo em mim. Né? E daí eu comecei a orar dessa maneira, foi onde Deus veio, curou meu coração como um vento. E trouxe um renovo, trouxe essa força que eu falei para vocês, para lidar com muitas coisas da vida, né? Com decepções da vida, com pecado, com coisas que a gente sabemos que a gente é suscetível a todos os dias, né? E eu lembro que vou dar outro exemplo, né? Que num culto, né, o pastor estava falando, isso foi muito da hora, foi muito da hora mesmo, o pastor falando, irmãos, vocês não têm, por isso que eu falo, ó, a vida com Deus não é desassociada de você congregar com os irmãos e ouvir a palavra, né? Porque é isso, é uma comunhão que você tem que ter, né? Igreja, leitura da palavra, comunhão, tudo que isso vai ajuntando, isso vai te dando força e você vai tendo a revelação, Deus vai falando com você, né? E daí o pastor falou assim, vocês não têm curiosidade, né? Que Paulo viu no terceiro céu? Aí tinha um amigo do meu lado, o Cris, não sei se eu acho que eu já contei isso em algum vídeo, aí eu toquei nele assim, cutuquei ele, né? Eu disse, e aí, irmão, e aí, Cris, você não é curioso não? Você não tem curiosidade de saber o que foi que Paulo viu no terceiro céu? Eu tava nítido, né? Eu tava de boa, assim, tava glorificando a Deus, mas eu não tava, sabe, assim, muito focado no culto. Mas quando ele falou isso, eu joguei a bola pra ele, né? E aí, você não sente, né? E daí ele olhou pra mim e não falou nada, né? Só riu, né? Mas aí aquele no meu íntimo falou assim, e você? Você não tem desejo? Você não tem vontade de querer ver isso? Né? O que Paulo viu? Aí aquilo me gerou uma curiosidade, sabe? Me gerou um desejo de eu querer saber aquilo e eu comecei a orar em cima disso, né? Você vê, por isso que eu falo, pequenas coisas, pequenos insights que você vai tendo, você não pode perder a oportunidade de orar em cima daquilo. E eu comecei, Senhor, mostra-me. Senhor, eu quero ver o que Paulo viu. Senhor, o que foi que Paulo viu? E eu comecei a repetir isso, repetir. Eu fui tomado por uma glória, por sabe? Não é indescritível, eu não gosto de lembrar, porque foi algo, sabe? Algo muito, né, singular. Foi umas 2 vezes que eu senti algo assim, sabe? De Deus, foi nesse dia que eu me senti, eu chorei o culto todo, acabou o culto e eu chorando, sentindo aquele algo tão maravilhoso, algo que, por isso que eu falo, esse dia eu estava conversando com um irmão, que eu creio que é isso que a gente vai ver no céu, né? Quando a gente tem a revelação de Cristo, a gente vai ser cheio com tamanha satisfação em Cristo que eu creio que se a gente não buscar o Senhor nesse tempo, né, enquanto a gente tem a oportunidade de viver essa vida com Ele, a gente vai eu acho que isso vai ser uma das mais dores, porque a gente vai ver o tamanho, né, do quanto o que a gente perdemos de viver com Cristo, né. E o outro foi quando eu pedi o significado da cruz e eu tive esse mesmo sentimento, sabe? De Deus revelando para mim o que significava aquilo, porque Ele morreu, sabe? E o outro foi o amor, eu digo, Senhor, eu quero sentir esse amor, o que é esse amor, que as pessoas falam que o Senhor me ama, e eu quero sentir isso. Então ore nessas perspectivas, às vezes não vai funcionar como funcionou comigo, eu sei que isso aí de cada um, né? Ou também não vai ser de primeira, né? Mas a gente tá construindo. Mas o que eu quero falar para vocês é uma construção que você tem que fazer com Deus de acordo com a leitura que você está lendo. E você vai pegar mesmo sem sentir nada. Como eu falei com meu amigo sem não estava sentindo nada. Eu falei para ele, olha, tu não tem curiosidade, né? E aquilo falou comigo, e eu? E você não tem curiosidade? Foi igual do amor. Eu disse, Senhor, o que é isso? O que é esse teu amor por mim? Eu quero sentir isso, eu quero ver o significado disso, eu quero ver o sentido desse amor por mim, porque às vezes a pessoa fala que o Senhor me ama, mas eu não gera nada em mim, né? Então, isso foi desse dia, eu fui tomado por um mover do Senhor, que eu, nossa, me senti muito amado por Ele,
Mas é isso, né? Essa construção, né, amor? Eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa pra falar? Eu já Acho encerrei. que é isso, né? Acho que é isso. Mas enfim, a gente vai vir, né, trazer mais vídeos aí temáticos pra vocês, que vocês deixaram lá na caixinha. E eu espero que vocês tenham gostado, né, daquilo que a gente falou aqui, daquilo que a gente pontuou, que isso te impulsione, né, aí do outro lado, que acenda uma chama no seu coração, que você corra para os pés do Senhor, né, entregue a sua vida a Ele, tenha esse encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Faça igual aquele senhor, né? Venda tudo. Né? Não deixe nada Não que tenha venha, medo, e, né, e de... se entregue. Gaste a sua vida para conhecer o Senhor. Né? Eu lembrei de outra coisa também, amor, que eu vou falar. Não, mas é rápido, é só uma oração, aquela oração, se eu não me engano, parece que é Paulo lá em Efésios, que ele fala, eu oro para que os olhos, você vê, a oração de Paulo era sempre nessa perspectiva, para que os olhos espirituais, para que os olhos do seu coração sejam abertos, né? É sempre desse modelo, para que o nosso entendimento seja aberto, o coração seja aberto, é um coração aquecido, o pastor sempre fala, e uma mente iluminada. Então ore nessa perspectiva, vai lá em Efésios, pesquisa as orações de Paulo e ore em cima disso, clame ao Senhor para que Ele se revele a você, sabe? Amém. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Se você viu, tocou no seu coração. Então, que isso não fique só em você, né? Que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Né, amor? É isso. Então é isso, tchau. E até o próximo vídeo.